Fala, patriotas, tudo bem com vocês? Sou eu de novo, Rony Gabriel aqui. E, patriotas, o negócio é o seguinte. Se você acompanha esse canal, você está sempre bem informado. E não só sobre o tempo de agora, às vezes até sobre o futuro. Rony, você é vidente? Não, eu não sou vidente. Mas muitas vezes a gente faz análise aqui, dá 1, 2, 3 semanas e acontece. E não foi diferente com o caso do Datena com o Boulos. Gente, o negócio é o seguinte, todo mundo já viu esse vídeo aqui, mas eu vou mostrar para vocês de novo, porque nós vamos fazer uma análise, eu quero contar para vocês coisas que até agora ninguém contou. Bom, presta atenção no vídeo. Se você peitar o PT e nós sairmos candidatos, se você falar por Lula, eu quero dar como vice e sinto muito. Nós podemos sair, porque nosso acordo político é como nuvem. Cada hora está num lugar. Eles vão querer lançar um candidato próprio. E vão tomar um nabo violento. Com um detalhe. Você quase ganhou a última eleição por mínimos detalhes. Se o Lula naufragar na política econômica, ele vai te empurrar para baixo. Se você sair candidato pelo pessoal sem o PT, não tem esse risco. Agora, como peitar o Lula? Não é o PT, como peitar o Lula? Como peitar o Lula? Gente, alguns dias atrás, teve um vídeo, quero que vocês prestem muita atenção nessa história, do Datena falando mal do Nicolas Ferreira. Vocês devem lembrar desse vídeo. Ele falou mal do Nicolas Ferreira, elogiou o Boulos enquanto estava na entrevista. E eu mostrei aqui esse vídeo, e mostrei um vídeo anterior dele elogiando o Nicolas Ferreira, e expliquei o motivo dele estar falando mal do Nicolas e estava falando bem do Boulos. O que eu falei na época no vídeo? Vocês podem procurar o vídeo aqui no meu canal. Eu falei, o Datena percebeu que o Boulos foi para o segundo turno na última eleição em São Paulo, foi o deputado, um dos mais votados de São Paulo, e ele está querendo cavar uma vaguinha e se juntar com o Boulos para, ou para ter o apoio, ou para ele ser aí o prefeito de São Paulo. Aconteceu ou não aconteceu? E exatamente isso acontecendo. Só que o que ninguém esperava é que flagrar o cara falando mal e fazendo planos junto com Guilherme Boulos para quê? Para afundar o Lula. Para o quê? Peitar o Lula. Rony, qual que é a questão? A questão aqui é que esses caras, eles estão assumindo que o governo Lula vai de mal a pior na economia. E no final desse vídeo eu vou mostrar isso para vocês, logo depois de falar desse caso da Datena. Que vai de mal a pior. Eles já sabem disso. Eles já sabem. Gente, tá claro, né? É quase uma confissão de que tanto Boulos quanto esses caras, eles já sabem que o intuito do governo é que a economia vai pro lixo. Vocês estão pegando a ideia? Só que aí, gravaram, né? Gravaram ele fazendo planos mirabulosos contra o Lula, para peitar o Lula, para derrubar o Lula, para desvincular a imagem do Boulos com o Lula, porque a esquerda não tem lideranças além do Lula. E o Datena veio dar a justificativa, né? Ao vivo, no jornal dele, veio dar a justificativa. Ouve comigo, gente, porque isso é impagável. Escuta só. Tem um vídeo circulando meu aí na internet com o Boulos, que é deputado federal e é candidato a prefeito de São Paulo. Então vamos esclarecer algumas coisas aqui. Primeiro, eu não pedi para o Boulos para ser vice dele coisa nenhuma. Segundo, que o vídeo de 2 minutos e pouco, ele é contexto de uma conversa de quase 4 horas, em que inclusive o Boulos já divulgou, o Neto estava lá comigo em boa parte dessa conversa. O que aconteceu ali foi que o Boulos me convidou para ir para a casa dele, e já é sabido, dito e notório, que desde as últimas eleições municipais, o Boulos já tinha me convidado para ser vice dele. Numa última pesquisa que saiu agora aqui em São Paulo, eu e ele estamos empatados, tecnicamente, na corrida à prefeitura da capital do estado. O Boulos já havia me convidado para ser vice dele em outros momentos. E na última corrida eleitoral, nós descobrimos que estávamos empatados. Ou seja, está tentando juntar o útil com o agradável. Mas vamos continuar aqui que cada vez fica melhor essa justificativa aqui. Com um detalhe, né? A diferença é absolutamente mínima. Foi o Paraná Pesquisa que fez, do Murilo Hidalgo, que foi quem mais acertou. Então, eu e ele estaríamos em igualdade aí. E claro que uma chapa dessa seria uma chapa fortíssima. Independente disso,
Se ele que tem acordo com o PT, para que o PT apresente o vice, naturalmente eu seria o candidato mais complicado para o Boulos derrotar. Então, ele me convidou. Então, o Datena, ele tá dizendo que ele é a bola da vez. Ele é o bom. A população de São Paulo é tudo votar nele. E o Boulos chamou ele para ir na casa dele. Olha só, pega essa atenção. O Boulos chamou ele para ir na casa dele para vir com esse papo, né? Dali a pouco você venha ser meu vice. Aí o Datena tá lá dizendo, mas o teu vice vai ter que ser do PT. E se o teu vice for do PT, não tem como a gente concorrer junto. Calma que vocês já vão entender o fim dessa história. Vamos continuar com ele falando aqui. Convidou para uma confraternização, mas sem viés político, Datena? Claro que não. Qualquer conversa tem viés político, principalmente entre dois caras, que ele já é candidato, eu não me lancei candidato, que podem ser o futuro prefeito de São Paulo. Se você unir 1 mais 1, dá 2, não dá? Você unir o primeiro colocado com o segundo colocado empatado com você, praticamente com empate técnico, os dois empatados, possivelmente seria uma chapa fortíssima. Então, partiu de um princípio de um acordo. Eu não pedi para Boulos, pro Boulos, que eu respeito muito, para ser vice-prefeito dele. Ele tem um acordo com o PT. Ele não pediu. Ele não quis, ele não pediu. Aquele vídeo dele falando que temos que implodir o Lula e tudo mais, ele não pediu, né? Mas aí tem aquela estratégia, meus queridos. Aquela estratégia. Se vocês voltarem à imagem lá do flagrante, vocês vão ver o Boulos tomando uma Coca-Colazinha, né? Na casa dele, uma Coca-Colazinha. Vocês vão ver o cara que tá do lado ali, tem um cigarro ali em cima e ele tá tomando uma cervejinha. E em volta do Datena, vinhos e algumas bebidas um pouquinho, né, de se passar, tá? Vocês já vão entender aonde eu quero chegar, meus queridos. Vocês já vão... Malandro velho. Vamos continuar. Que por acaso é partido do presidente Lula, para que a vice seja dele, não é verdade? Seja do PT. Eu disse ao Boulos, olha, se você quiser uma composição comigo, você tem que falar com o Lula. Esse é o detalhe. Você tem que falar com o PT, esse é o detalhe, já que você tem acordo. Agora, se você não puder me ter como candidato a vice-prefeito, você vai ter do seu lado um candidato que vai concorrer com você, com chance até de ganhar, se nós estamos empatados. Não é? Agora, assim, eu acho... Ou você me bota de vice, ou eu vou concorrer contra você e vou atrapalhar. Mas eu? Não. Eu não fui lá me oferecer para ser vice dele. Vamos continuar. Acho estranho que vaze uma conversa dela. Quem quer que vazou uma conversa dessa é canalha, é sem escrúpulos, uma conversa privada de simplesmente 4 horas, 5 horas, reduzida a 2 minutos. Quem vazou uma conversa dessa é canalha, sem escrúpulos, canalha. Aí eu tenho uma pergunta para te fazer. Volta aqui recapitulando o que eu acabei de falar. Um vinhozinho da Atena bebendo um pouquinho mais, o da Atena falando um pouco mais do que devia. Só tinha eles na casa do Boulos. Quem estava gravando provavelmente era alguém da confiança deles, estava ali. Aí vaza o vídeo, agora o da Atena vem dizer que isso aí é coisa de canalha. Quem que é o canalha, então, da Atena? Quem que tu tá querendo dizer que é o canalha que vazou esse vídeo? Quem? Não tinha mais ninguém lá gravando. Ai, que coisa linda. O cara caiu, né? O cara caiu igual um patinho na estratégia do Boulos. Vamos continuar. E 30 segundos. Aí me parece que talvez até editada de um contexto de 5 horas e poucos minutos. Quem teve interesse disso, sei lá. Tenho certeza que não foi o Boulos e muito menos eu teria interesse. Mas quem fez isso fez de uma forma absolutamente canalha e vil, tentando atacar. Claro que não. Claro que não. Como o Boulos? O Boulos fazer uma coisa... Gente... Boulos é a mim também. Eu não sei quem tem esse tipo de interesse. Quem tiver, que se recolha, porque eu já cansei de enfrentar canalhas, estou farto de enfrentar canalhas. O cara tá querendo dizer que ele é experiente. Ele é experiente. Ele já cansou de enfrentar canalhas. Ele é experiente. Esse aí não cai. Esse aí não vai cair numa armação. Não vai. Olha, gente, eu vou confessar uma coisa pra vocês. No meio político eu já vi de muita coisa. Por mais que o Boulos nunca tenha trabalhado na vida e conseguiu o primeiro emprego dele agora, emprego entre aspas, né, deputado federal, o cara é malandro velho na política.
né? Enquanto o Datena foi lá e dizer, ó, tô em segundo nas pesquisas, tu tá em primeiro, vamos compor, o Boulos já tá pensando bem assim, eu não vou brigar com o PT, porque daqui a pouco eu venho a ser um candidato natural no futuro, né? E eu preciso tirar esse Datena do meu caminho. Aí foi lá e gravou o Datena falando bosta. Simples assim, e vazou a informação. Aí o Datena, que é o caçador de canalhas, o super experiente, caiu igual um pato, cara, nesse papo todo aí, ó. E agora tá chorando as pitangas na televisão. Acabou, implodiu a candidatura dele. Entregou o ouro, mas vamos continuar. Tenha sido revelado porque era um acordo político que podia dar certo eventualmente, não pode dar mais. Que podia dar certo eventualmente, não pode dar mais. Mas é muito trouxa. Mesmo porque foi colocado ali, tá diferente do que dizem, que eu disse pro Boulos peitar o Lula. Eu coloquei dessa forma, mas para que ele converse com o presidente da República, com quem ele tem um acordo para vice. Eu tenho o maior respeito pelo presidente da República, como sempre tive, não só pelo presidente, mas como também pela liturgia do cargo. Né? No mais, você tem interesse que o Lula termine o mandato? Tenho, claro que tenho. Porque eu estou no mesmo avião que ele. Se cair o avião, eu estou ferrado. Já disse isso aqui várias vezes. Agora, ele tem que se preocupar com a economia, porque tem muita gente dentro da economia jogando contra ele, Lula, inclusive, para que ele não dê certo. Juros de 14%. Que presidente que dá certo em que país? Aqui, agora ele, para puxar o saco da esquerda do Lula, quis criticar aí os juros de 14%, porque os juros estão altos devido ao presidente, né, do Banco Central, que está mantendo o juro alto para que a inflação não venha destruir com a nossa economia. Igual aconteceu em outros países que eu vou mostrar agora para vocês aqui. E agora ele começou a criticar. Bom, fica dizendo que não tem nada a ver com isso, que é canalice ter vazado, mas ele não confessa que, de fato, quem vazou essas conversas, quem vazou tudo isso foi o próprio Boulos, foi a própria esquerda para queimar ele. O cidadão é muito burro e tá se achando o caçador de canalhas. Gente do céu, olha o nível de político. Estão achando que são os bons? Cara, o Salles vai concorrer à prefeitura de São Paulo. Não vai dar para Boulos, não vai dar para Datena, para dar pena. Acorda, deu, né, hein? Mas, ó, põe aí querer bancar o inteligente. Aí, o que acontece? A gente está vivendo uma sociedade no Brasil hoje que é o seguinte. Eu vi uma frase na internet muito boa, que diz bem assim: a gente viveu ótimos 4 anos, né, de certa forma, apesar de pandemia e guerra, e a imprensa pintou como se nós estivéssemos vivendo no inferno. Agora nós estamos vivendo no inferno e estão tentando ligar brilhas e não sei o quê. Aí agora vem o Rui Costa, né, o chefe da Casa Civil do Lula, o mesmo que comprou mais de 50 milhões de respiradores numa empresa de, né, que nunca foram entregues, e falou isso aqui, ó, presta bem atenção. Pesquisa, mas todas têm sinalizado que o presidente tem crescido dentro do público que não votou nele. Então, especialmente esses números apareciam lá no início do ano como pessoas que rejeitavam, porque não tinham votado nele, tinham votado no outro candidato. E houve uma migração grande dessa rejeição para a avaliação de regular do presidente. Então, a leitura é exatamente o contrário. Estão dizendo que você que votou no Bolsonaro, que não votou no Lula, tá gostando do governo Lula, tá arrependido, né? Não ter apoiado o Lula. E tá todo mundo amando o Lula. Todo mundo. Cara, a avaliação do Lula foi a pior da história. 38% de avaliação positiva apenas. Tá? Cara, imagina, o cara ganhar a eleição, em tese tem que ter mais de 50%. Aí vai ver a avaliação menos de 38%. Significa, no mínimo, que 12% já abandonou o barco. Significa, no mínimo, que 12% já abandonou o barco. A gente tá falando aí de 28 milhões de brasileiros, pelo menos. Aí agora o cara vai dizer que não, ao contrário. Ao contrário. Por que será? Porque a economia tá um lixo, nada que foi prometido está sendo cumprido. E aí a gente tem que ver jornalista passando pano. A gente tem que ver Datena falando mal do Banco Central, falando mal da economia, que é a única coisa que está segurando as pontas, mesmo que o Datena saiba que a economia do Brasil vai implodir. Eles falam, eles se contradizem o tempo todo. Primeiro ele fala pro Bolsonaro, porque a economia vai implodir e o Lula vai te puxar para baixo. E agora ele vem dizer, não tem, porque a culpa é do presidente do Banco Central. Aí eu tenho que ouvir jornalista tipo Datena e tipo essa Amanda Klein. Não sou obrigado a ouvir isso aqui sozinho. Dá uma olhada.
A gente tem que começar a cair na real, e o mercado tem que começar a cair na real, de que o governo eleito foi um governo do PT. Esse governo não preconiza, nem defende, nunca defendeu durante a campanha eleitoral, portanto não pode ser acusado de estelionato eleitoral, um Estado mínimo. Ele defende um Estado robusto, um Estado que faça frente a todas as despesas na área social e a investimentos públicos. É a visão correta ou não de economia? Não interessa. É a visão que foi eleita para governar e vai implementar seu modo de governo. A visão correta não interessa, a visão que foi eleita. Ela está dizendo que não houve estelionato eleitoral. A tal da Frente Ampla pela Democracia, que juntou Meirelles, juntou um monte de economistas que já pularam do barco, né, com o dinheirinho deles no exterior. Não, isso não existiu. Claro que não. O povo brasileiro votou sabendo que não vinha picanha. O povo brasileiro votou sabendo que a inflação ia subir. O povo não teve estelionato eleitoral. Nossa, que jornalista isenta. Aí tá defendendo que saia o presidente do Banco Central. Eles precisam que ele saia. Aí, o que tá acontecendo? Ela tá querendo defender que tem que aplicar a economia que foi eleita, mesmo escondendo os seus planos. Só que a economia que foi eleita, querida jumenta Amanda, é a mesma que foi aplicada na Argentina. Foi a mesma, é a mesma que foi aplicada na Argentina. Agora imagina se durante a pandemia nós tivéssemos um presidente igual o Lula no Brasil. A Argentina também. O Lula elogiou o modelo econômico da Argentina, né? E tá tudo ótimo, inclusive aqui, ó. Inflação a quase 100% fez com que o índice de pobreza disparasse no segundo semestre do ano passado. Cerca de 18 milhões de argentinos, o equivalente a mais de 39% da população, viviam em situação de pobreza. A gente está com 40% da população da Argentina na pobreza. Mas como foi esse o plano que foi eleito no Brasil, a oposição não pode ir contra. A gente não pode segurar as pontas. Isso que a gente fique quieto, aplaudindo e vendo o Brasil ir pro lixo. Igual na Venezuela, o salário mínimo já caiu para cerca de R$25. Uma cesta básica no país custa aproximadamente R$2.400. Funcionários públicos, professores e aposentados foram às ruas para pedir pagamentos melhores. Os manifestantes também exigem que o dinheiro roubado por funcionários corruptos seja recuperado, em uma referência aos desvios de fundos na estatal de petróleo da Venezuela. A inflação atingiu cerca de 300% no ano passado. R$25 é o salário mínimo na Venezuela, enquanto uma cesta básica custa R$2.400. É o modelo econômico que a Amanda Klein disse que é o que foi eleito e a gente tem que defender, independente de ser bom ou ruim. Vai ver se eu tô na esquina, Amanda Klein. Eu não vou passar fome, não vou ver minha família passando fome, não. Eu vou fazer oposição a isso daí e, de preferência, lutar e impedir até o fim que esse tipo de modelo econômico venha a ser implantado no nosso Brasil. Um Estado forte e robusto. É comunista, é esquerdista. Ah, cala a boca. Parece que vive num mundo paralelo, no mundo da lua. E aí você vai ver na Venezuela, quem que tá protestando? Funcionários públicos e não sei o quê. Gente que ganha dinheiro do Estado. O Estado não tem dinheiro nem mais para pagar os próprios salários dos mesmos pessoais que votaram em quem? Na esquerda, vamos combinar. Na esquerda, né? Esse é o resultado. Coisa boa. É da pena, é Amanda Klein. E a gente segue lutando, né? Pelo nosso Brasil, porque é o jeito que a gente pode fazer. Porque se tu for assistir TV, meu amigo, vai sair mal informado, comunista, votando no Lula, apanhando e achando bom ainda, tá bom? Galera, um forte abraço e até o próximo vídeo.